Olá, sejam muito bem-vindos ao verso 13, capítulo 5, Bhagavad Gita como ele é, Karma Yoga, a ação e consciência de Krishna. Sempre que começo aqui a fazer a leitura meditativa, contemplativa da Bhagavad Gita, sempre venho a ressaltar a importância de agir em consciência de Deus, de colocar, de entregar, de ofertar os frutos do trabalho material a Deus, os frutos do trabalho materiais a Deus. E nesse processo, nós vamos assim controlando a nossa natureza e vamos saindo dessa divagação e dessa divergência de acharmos que somos um corpo e que estamos aqui apenas para nos assenhorar da matéria e servir a matéria dentro desse processo material, de vida material, de estar no corpo material, de ser uma alma em um corpo material, com tantas divergências, com tantas convergências para convergir, para emergir, para essa plataforma transcendental, que tanto nos pede de forma indireta ou direta através das escrituras, do conhecimento védico, que nós possamos evoluir e possamos emergir, subir de degraus, alçar voos mais altos em direção à compreensão transcendental dessa plataforma transcendental, que é uma plataforma onde nós temos a oportunidade de expandir a nossa consciência. E para que expandir a nossa consciência? Para que expandir a nossa consciência? Qual é o objetivo de expansão de consciência? Evolução. É simples, sabe? Evoluir acima das coisas que não fazem mais sentido na sua vida e você tenta trazer elas para a sua plataforma material e fazer delas seu Deus. O Deus, como diz na Bíblia, muitas vezes em comparações, chamado de Mamon. O Deus da matéria, o Deus que deixa você na ilusão material de que você é este corpo. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. E nesse processo é preciso sempre estar repetindo, porque para se agir em consciência de Deus, a gente tem que entender que nós somos uma alma. E se a gente não entende, a gente pelo menos tem que buscar esse entendimento gradual para expansão de consciência material. A minha consciência está no corpo material, acoplado dentro dessa alma que está dentro deste corpo, e esta consciência, ela precisa dessa revolução no bom sentido de buscar essa inteligência, Buddhi Yoga, a inteligência espiritual, onde eu vou, com a Buddhi Yoga, eu vou transcendendo. Então, eu vou fazer minhas reverências para começar a leitura aqui meditativa, contemplativa da Bhagavad Gita. Gyana Timiranda Sya, Gyana Janasa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai, Shiguruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tais mestres espirituais, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a Shri Krishna, Gurudeva, o mestre dos mestres. O ponto fundamental do conhecimento védico é aprender acerca de Deus, acerca do absoluto. E a Srila Prabhupada, que veio para o Ocidente, trazer essa consciência para que a gente possa sair desse enredamento material. Verso 13, capítulo 5, Karma Yoga. Ao controlar sua natureza e renunciar mentalmente a todas as ações, o ser vivo
corporificado reside feliz na cidade de Novos Portões. O corpo material, onde não trabalha e nem faz com que se execute o trabalho. Então, o corpo material aqui é chamado pela Suprema Personalidade de Deus da cidade de Novos Portões. Então, essas ações materiais, elas estão inseridas nesse corpo, onde é uma cidade de Novos Portões e onde não trabalha e nem faz com que execute o trabalho. Por quê? Porque a alma, ela não trabalha. Ela está ali dentro do corpo material e ela, simplesmente, quem executa todas as ações materiais é o corpo. Então, a minha natureza é renunciar mentalmente às ações, ou seja, desapegar dos resultados das ações. Por quê? Porque a alma nada tem a ver, por exemplo, o corpo está sofrendo com danos de uma doença incurável, digamos assim, ou uma doença emocional, uma doença mental. E aí, este corpo é quem está passando por essa purificação e a alma, ela só observa este processo purificatório corporal. Por quê? Porque a alma, ela apenas está aqui neste corpo para executar as tarefas em observação de que, como diz a Suprema Personalidade de Deus, onde não trabalha e nem faz com que execute o trabalho. Vamos entender melhor isso. Significado Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. A alma corporificada mora na cidade dos Novos Portões. Veja só, a alma mora no corpo. As atividades do corpo ou a alegoria da cidade do corpo são conduzidas de maneira automática pelos modos específicos da natureza que influenciam. Quais são esses modos específicos da natureza que influenciam? O modo da bondade, paixão e ignorância, que é o que caracteriza as nossas ações. Nossas ações em bondade, nossas ações em paixão, nossas ações em ignorância. A alma, embora se sujeite às condições do corpo, pode suplantar essas condições, se ela assim o desejar. É somente porque se esquece de sua natureza superior que se identifica com o corpo material. Então, quando a alma entra aqui neste corpo, ela, quando sai desse corpo, ela percebe que não é o corpo. E às vezes nem percebe por quê. Porque muitas vezes a gente fica apegado aqui à terra e a gente não consegue subir aos céus e ir para perto das coisas transcendentais. Por quê? Porque quando nós saímos desse corpo, nós não pertencemos mais a esse corpo, nós não pertencemos mais a esse mundo material e nós temos que seguir viagem para onde devemos ir de acordo com o que fizemos nesta vida. E assim, a alma, quando entra nesse corpo, ela esquece que ela não é esse corpo e que ela é o eu superior em busca do eu supremo, que é Deus, e ela se identifica com esse corpo material. É aí onde está o quê de nossos problemas, a razão dos nossos sofrimentos. Por isso que sofremos, como ele diz aqui, é somente porque se esquece de sua natureza superior, que se identifica com o corpo material e assim, e por isso sofre. Através da consciência de Krishna, de Deus, ela pode reviver sua verdadeira posição e assim sair de sua corporificação. Então, a partir do momento que você oferece os frutos do seu trabalho, você entende que você não é o corpo, você entende que você é uma alma, e que você tem que sair desse corpo que traz sofrimento para você, misérias, você vai trabalhar em consciência de Deus e de Krishna, você vai servir a Deus em Bhakti Yoga, a yoga da devoção, a yoga do serviço devocional, e aí você vai ofertar tudo para Deus e se desidentificar com essa história material, com essa questão material. Ao adotar a consciência de Krishna, a pessoa logo se afasta por completo das atividades do corpo. Em tal vida controlada, em que ela muda suas deliberações, ela vive feliz dentro da cidade de Novos Portões. Exatamente, quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a gente começa a entender que nós não somos o corpo, que a gente tem que servir a Deus, que a gente é uma alma. Repetindo de novo, Ana Cláudia, você repete muito isso. Pois é, eu repito e talvez vocês ainda não entendam, como eu também às vezes, eu ainda não tenho essa consciência de que eu não sou esse corpo e sim uma alma e que eu tenho que sair dessa identificação corpórea.
Daí porque é necessário estar repetindo que eu não sou uma alma, eu sou um corpo, para que a gente possa entender que a gente pode viver feliz, mesmo dentro desse corpo, nessa cidade de 9 portões, e não se identificar. Como é que faz isso? Estando nesse mundo material, cheio de informações materiais, servindo a Deus, praticando Bhakti Yoga, ocupando-se em serviço devocional. Mesmo trabalhando em atividades materiais, tudo que eu faço, tudo que eu como lá, vem de novo. O capítulo 9, verso 26, se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor, água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como oferenda a mim. A mim quem? Krishna, Deus, a Suprema Personalidade de Deus. Faça as seguintes referências a esses portões. Vamos aprender agora sobre esses portões. A Suprema Personalidade de Deus que mora dentro do corpo da entidade viva, como a super-alma, a grande alma na pequena alma, Deus, super-alma, eu, pequeno alma, e ele acoplado no Paranatma, no coração, controlando as andanças, observando, controla, observa, testemunha, permite e desfruta. São essas atividades da Suprema Personalidade de Deus que mora dentro do coração da entidade viva. É o controlador de todos os seres no universo inteiro. O corpo consiste em 9 portões. 2 olhos, olha os 9 portões, minha gente. 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, uma boca, um ânus na parte de trás e os órgãos genitais. Assim é chamado de cidade 9 portões. Em sua fase condicionada, a entidade viva identifica-se com este corpo. Ao identificar-se a entidade viva identifica-se com o corpo, Porém, ao identificar-se com o Senhor que está dentro de si mesma, ela se torna tão livre como o Senhor, mesmo enquanto está no corpo. Svetasvatara Upanishad 3.18, outro livro sagrado, outro Shastra, outra escritura sagrada autorizada. Então, quando a gente entende que a gente não está só, que a gente tem Deus dentro da gente e que Deus está vendo tudo e controlando tudo e testemunhando tudo, então a gente vai ficar tranquilo. Como ele diz, ela vai ficar, quando o ser vivo corporificado reside feliz na cidade de 9 portões, porque quando ela se torna livre, ao saber que dentro de si mesma existe o Paranatma, que é a nossa intuição, que é o Deus que mora no coração, que é Ele que nos indica todos os caminhos a seguir, a gente não escuta, e por isso a gente sofre. Aí, nesse processo, a gente vai ficar livre desse condicionamento, porque a gente vai dizer, Deus é quem me conduz. Eu sou um instrumento de Deus para expandir e melhorar meu mundo e o mundo externo. Portanto, quem é consciente de Deus, de Cristo, está livre das atividades externas e internas do corpo material. Por quê? Porque não se identifica mais. A entidade viva identifica-se com este corpo. Porém, saindo desta identificação corporal e indo para a identificação transcendental, que eu sou uma alma pequena e que dentro de mim existe a grande alma, junto com a minha pequena alma, trabalhando junto dentro desse corpo, que é o instrumento, aí eu vou me tornar livre como o Senhor, mesmo enquanto está no corpo. Gratidão por esta informação, porque assim retira um peso enorme das nossas cabeças, um peso enorme das nossas vidas, da gente querer controlar. A gente não queira controlar. É inútil controlar, porque Deus é quem controla. A gente tem apenas uns respingos, uns relances, uns momentos que a gente acha que está no controle das coisas e quando a gente vê, não está mais, porque não existe esse controle. O controle é do Senhor dentro de nós. A grande alma na pequena alma, juntos os dois. Verso 14. O espírito corporificado, o Senhor da cidade do seu corpo, não cria essas atividades, nem induz as pessoas a agirem, tampouco cria os frutos da ação. Então, nem cria atividades, nem induz a ação,
nem cria os frutos dessa ação. Tudo isso é designado pelos modos qualitativos da natureza material, ou seja, tudo que a gente faz neste mundo material está dentro dessas 3 plataformas: bondade, paixão e ignorância. Observem a vida de vocês, desde a hora que vocês acordam. Vocês acordam na ignorância, porque acorda com preguiça, não quer levantar da cama, é difícil. Mas aí depois você já começa a tomar um banho, você já toma um café, você já prepara seu café no modo da paixão. E no modo da bondade você vai trabalhar no seu carro, dirigindo, eu espero que meditando, ouvindo o Mahamantra, entregando o seu dia, as suas ações materiais a Deus, já está no modo da bondade. Mas aí quando chega no seu trabalho, que vem um problema, pum! Aí você quer discutir, você quer falar, você quer mostrar que você sabe de tudo. E aí você vai ficar com raiva ou chateado de um problema, ou de problemas que surgiram no seu trabalho. E aí você já vai descer para o modo da ignorância. Então, gente, não existe, como ele diz aqui, o que existe é os modos qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, controlando a gente como umas cordas. Por isso que se chama em sânscrito gunas. Gunas significa cordas, é como os fantochezinhos. A gente é uns fantochezinhos e quem fica controlando a gente, esse fantoche, é Deus. É o Supremo, porque é Ele que é o proprietário de tudo e de todos. Como se explicará no 7º capítulo, para frente, o ser vivo, uma das energias ou natureza do Senhor Supremo, é distinto da matéria, que é outra natureza do Senhor, chamada de inferior, Yoga Maya, que é a natureza do Senhor, Krishna, de Deus, para nos testar, para fazer com que a gente, os fantochezinhos ficam se mexendo, bondade, paixão e ignorância, né? E aí, esse fantoche que somos nós, Deus dá livre-arbítrio, para a gente se iludir bem muito, nessa energia que Ele próprio criou, que são os testes, o que os espíritas chamam de provas e expiações, que é essa energia inferior. A natureza superior, o ser vivo, tem estado em contato com essa natureza material desde tempos imemoriais. Então, de corpos em corpos, passados, longínquos, a se perder de vista, que a gente nem se lembre, nem deve se lembrar, porque seria uma confusão enorme se a gente se lembrasse das nossas vidas passadas. De tempos imemoriais, a gente vem achando que é o corpo, se assenhorando das coisas materiais, e por isso que a gente não evolui. E aí, ele obtém a causa de muitas variedades das atividades e das reações delas resultantes, ou seja, a causa e efeito dos efeitos materiais. Vivendo nessa atmosfera condicionada, ele sofre os resultados das atividades do corpo, ao identificar-se em ignorância com este corpo. Então, todo aquele que cultua o corpo, que acha que é o corpo, que malha, que fica com o corpo, malha, isso, aquilo, aquilo outro, é tudo achando que é esse corpo. Aí, quando chegar depois, ou então, de repente a luz se apaga e você sai desse corpo, essa alma sai desse corpo, e aí você vai ficar o tempo todo achando, meu Deus, cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Meu corpo foi para o destino dele, né? E eu saí deste corpo e sou uma alma. Então eu não sei mais para onde ir, o que fazer. Por quê? Porque quando eu estava dentro deste corpo como uma alma, eu não soube fazer as coisas direito. Então, nessa posição de ignorância, é a ignorância adquirida desde tempos remotos, passados, que é a causa do sofrimento e das aflições do corpo. Vou repetir. É a ignorância adquirida desde tempos remotos, passados, que é a causa do sofrimento e das aflições do corpo. Logo, quem se distancia dessas atividades do corpo, o ser vivo, também se livra dessas reações. Por quê? Porque eu não vou me identificar com nada material, eu vou ter que buscar identificação com Deus, me autorrealizar em Deus, e não me achar, a alma jamais vai ser feliz com coisas materiais. Por isso que a gente não é feliz com o que tem, não é feliz com o que faz, que fica almejando mais e mais e mais e nunca preenche. Esse copo vai estar sempre vazio. Por quê? Porque você tem que preencher com o amor a Deus,
com a consciência de Deus. Aí você vai começar a se sentir feliz e dizer, eu não estou só. Deus está dentro de mim como uma grande alma e eu sou a pequena alma. A gente interage, Deus vai me guiando, dizendo o que Ele quer que eu faça. E eu vou obedecendo a Deus, renunciando às coisas materiais e deixando de lado essa história de viver achando que as coisas materiais traz felicidade. Enquanto está nessa cidade do corpo, ele parece ser o Senhor, mas na verdade não é seu proprietário e nem o controlador de suas ações e reações. Por quê? Porque quem controla ação e reação e quem controla tudo é Deus, é Krishna, é a suprema personalidade de Deus. E como é que Deus controla tudo isso? Paramatma, a grande alma na pequena alma. Vou repetir. Deus observa, Deus testemunha, Deus controla, Deus permite e Deus desfruta. 5 etapas dentro de nós. Grande alma na pequena alma. Então, a partir do momento que você repete isso para você, não se preocupe, Deus está no controle, Deus sabe de tudo, Deus vai lhe dizer. O que é que você vai fazer? Obviamente que você vai se desapegar das reações destes trabalhos, das reações de suas atividades materiais. Mas a gente faz isso? Não. Por isso que a gente vive do jeito que vive. Quando eu falo a gente, eu também me incluo nisso. Mas com a consciência de Krishna, com a prática de Bhakti Yoga, unir-se a Deus em amor e devoção, a gente vai se livrando disso, tirando isso da nossa vida, limpando essa história, essa casa que está suja, essa mente que está desequilibrada, esse coração que está impuro, essas ações que estão desgovernadas. Ele está simplesmente no meio do oceano material, lutando pela existência. Não é assim, gente? A gente não está aqui lutando pela existência. Cada dia é uma batalha de Kurukshetra. Cada dia é uma luta. Preste atenção à sua vida. Não sou eu que estou dizendo. Você está ouvindo e você pode olhar para você que me escuta agora, caso esteja alguém me escutando agora, e olhe para a sua vida, que é uma luta pela existência. As ondas do oceano estão sacudindo. Bota para lá, bota para cá, bota para cima, bota para baixo, sacudindo. E ele não tem controle sobre isso. Por quê? Porque quem vai organizar essa sacudida, essa sacudidela, esse barco que está nesse oceano de misérias, esse barco que está no oceano de desorientação, que somos nós que estamos dentro desse barco, é o Senhor Supremo. Para ele, a melhor solução é sair desta água por meio da transcendental consciência de Deus. Não, eu estou cansada de sofrer, não, eu preciso saber quem é Deus, saber quem é meu Pai, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus e para onde eu vou depois que eu saio daqui. Isso é religião, como diz meu mestre espiritual Srila Prabhupada. E não ficar vagando aqui em círculos e círculos intermináveis de samsara, quando você tem a chance de colocar essa informação aqui agora para que você evolua e se liberte desse cativeiro terreno. Verso 15. Tampouco o Senhor Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de alguém. Tá vendo? Deus não tem nada a ver nem com o pecado, nem com a piedade da gente. No entanto, os seres corporificados ficam confusos por causa da ignorância que envolve seu verdadeiro conhecimento. Então, a causa do cativeiro terreno é a ignorância, a causa da tolice, a causa da falta de inteligência, a causa da falta de discernimento, a causa de você agir em consciência de Deus é a ignorância. Por quê? Porque você não tem conhecimento. A palavra sânscrita vibhu aplica-se ao Senhor Supremo, que é cheio de conhecimento. Olha as qualidades de Deus eternas, transcendentais. O Senhor Supremo, que é cheio de conhecimento, de riqueza, de força, fama, beleza e renúncia ilimitados. Já a gente é limitado. O conhecimento da gente é limitado, a riqueza da gente é limitada, a força da gente é limitada, a fama da gente é limitada, temporária, a beleza da gente é só enquanto a gente está dentro desse corpo. E a renúncia que a gente tem é muito pequena com relação às coisas de Deus e com a consciência de Deus. Deus está sempre satisfeito consigo mesmo. Olha só, Deus é uma pessoa, então ele está satisfeito com ele mesmo.
sem se perturbar com atividades pecaminosas ou piedosas. Ele não cria certa situação para os seres vivos, mas eles, os seres vivos, confusos pela ignorância, desejam ser postos em determinadas condições de vida e desse modo iniciam sua cadeia de ação e reação. A cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus, que resume exatamente essa leitura. Devido à sua natureza superior, o ser vivo é cheio de conhecimento. Sat Chit Ananda, eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Apesar disso, em decorrência do seu poder limitado, tem a tendência a se deixar influenciar pela ignorância. Não é assim? Nós somos ignorantes, infelizmente. O Senhor é onipotente, mas a entidade viva não é. O Senhor é Vibhu, onisciente, mas o ser vivo é Anu, atômico. Então Deus tem ciência de tudo, mas nós não. A gente não tem nem ciência da gente direito. Por ser alma vivente, tem a capacidade de desejar por meio do seu livre-arbítrio. Deus dá livre-arbítrio. Tal desejo é satisfeito apenas pelo Senhor onipotente. Então Deus satisfaz, Deus permite aquilo que Ele quer que a gente receba. Então, quando fica confuso em seus desejos, o Senhor lhe permite satisfazer tais anseios, mas o Senhor nunca é responsável pelas ações e reações da situação específica que alguém possa desejar. Ok, eu quero viajar. Deus, por favor, eu gostaria de viajar. O Senhor pode me ajudar, trazendo Lakshmi, prosperidade, fazendo com que eu possa fazer essa viagem. Aí você vai para a viagem. Só que quando você chega nessa viagem, começa a acontecer um monte de coisa nessa viagem e você se arrepende de ter vindo. Então, qual é a culpa que Deus tem de você ter pedido a Ele para viajar? E quando você chegar lá, você vai ter reações e ações corporais, mentais, emocionais dentro desse processo dessa viagem. Problemas acontecerão, ou talvez não, mas nesse caso aqui, Deus não, Ele só Ele diz assim, não, eu vou satisfazer esse anseio dessa alma. Mas o Senhor nunca é responsável pelas ações e reações específicas desse desejo que a gente pede a Deus. Estando numa condição confusa, a alma corporificada identifica-se com o corpo material, que é circunstancial, e se sujeita à miséria e à felicidade temporária da vida. É assim a nossa vida. Como Paramatma, o super-alma, o Senhor é o companheiro constante da entidade viva, motivo pela qual ele pode compreender os desejos da alma individual, assim como alguém pode cheirar o perfume de uma flor quando está perto dela. É assim que Deus nos faz. Deus está perto da gente, como a gente sente o aroma de uma flor. O desejo é uma forma sutil de condicionamento do ser vivo, então toda a alma deseja. Mas o desejo no corpo jamais deve ser apenas material. Deve ser primeiramente espiritual, colocando Deus no centro das suas atividades materiais, e aí sim você vai desfrutar deste desejo junto de Deus. Gente, eu preciso ler isso, eu preciso terminar esse texto para que esta leitura seja compreendida por mim e por vocês que me assistem. O desejo é uma forma sutil de condicionamento servível. O Senhor lhe satisfaz o desejo como ele merece. O homem propõe e Deus dispõe. Eu escutava isso muito da minha mãe. O homem propõe e Deus dispõe. Logo, o indivíduo não é onipotente em satisfazer seus anseios. O Senhor pode satisfazer todos os desejos e sendo neutro com todos. Ele não interfere nos desejos das entidades vivas diminutamente independentes. Quando alguém deseja Krishna, o Senhor tem um cuidado especial e incentiva seu desejo de modo que ele possa alcançá-lo. Então, se eu tenho o desejo primordial de alcançar Deus, Deus vai me ajudar a alcançá-lo. E assim, sermos eternamente felizes. Então, nesse processo, o Senhor ocupa o ser vivo em atividades piedosas para que ele possa se elevar através da devoção a Deus, devoção, amor, entrega, renúncia. Ele o engaja em atividades impiedosas para que ele possa ir para o lado que não é luminoso. Que nesse caso está escrito aqui, inferno, o lado escuro. Existe a luz, existe a escuridão. Então, se nós estamos na piedade, buscando Deus, nós estamos na luz. Se a gente não está na piedade, está na impiedade, a gente vai buscar as ações infernais, as ações negativas que nos levam ao cativeiro. Em seus momentos de aflição e felicidade, o ser vivo é inteiramente
Nos seus momentos, olha só, nos seus momentos de aflição e felicidade, o ser vivo é inteiramente dependente. Pela vontade do Supremo, ele pode ir para o céu ou para o inferno, assim como uma nuvem é levada pelo ar. Gente, isso é muito importante. A alma corporificada, com seu desejo memorial de evitar a consciência de Deus, causa sua própria confusão. Por isso que a gente vive confuso, porque a gente esqueceu de Deus. A confusão da nossa mente, do nosso coração, é a gente querer trabalhar, curtir, desejar separado de Deus. E a gente cai aqui neste mundo porque a gente esqueceu dele. Assim, devido à insignificância de sua existência, ela se esquece de sua posição constitucional de alma e também esquece de prestar serviço ao Senhor e acaba caindo na armadilha da ignorância. Sob o encanto da ignorância, ela alega que o Senhor é responsável por sua existência condicionada, como o povo diz. Deus é muito injusto. Por que aconteceu isso na minha vida? Eu perdi um filho, eu perdi um pai, eu perdi isso, perdi aquilo. Por que as guerras existem? Por que a fome existe? Por que a pobreza existe? Por que existe tanta violência? Aqui está nessa leitura a resposta. Que Deus não tem nada a ver com isso. A gente faz o nosso mundo a luz ou a escuridão. Como a gente conjuntamente faz deste mundo, deste planeta Terra, um paraíso ou o oposto do paraíso, que se diria inferno. E é o que justamente acontece agora aqui na Terra. Só botar na balança vai ter coisas mais escuras do que luminosas se proliferando nesse mundo, se degradando nesse mundo. O Senhor não pretere, não tem preferência, nem prefere ninguém, embora aparentemente o faça. Por quê? Porque o Senhor, ele não é responsável pela nossa condição condicionada aqui e agora neste corpo material. Com os nossos dilemas, nossos problemas, com nossas doenças, pobrezas e conflitos. Aqui está a resposta para todas as causas que nós, com a nossa ignorância, achamos injustas e culpamos Deus de muitas coisas. Então vamos meditar, perdão porque hoje deu 32 minutos, mas eu precisava terminar esse texto para que vocês e eu também, conjuntamente, compreendamos conjuntamente essa resposta, que Deus não interfere nos desejos das entidades vivas, então faça da sua vida um paraíso ou um inferno. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se você quer o paraíso e se você quer se juntar com Ele, e você quer trabalhar com Ele, aí sim, tudo vai florir e tudo vai ser iluminado em sua vida. Com gratidão, eu encerro mais um dia da leitura contemplativa meditativa da Bhagavad Gita. Gratidão.